Fala, fala pessoal, beleza? O Will aqui na área. E hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que muita gente tem me feito, que é: Will, Portugal acabou para os brasileiros? É o fim dos brasileiros aqui em Portugal? Vamos responder essa pergunta hoje para vocês. Mas antes disso eu queria te pedir, deixa um like aqui nesse vídeo, comenta, coloca aí a tua opinião, compartilha esse conteúdo para mais pessoas, segue aqui esse canal, isso é muito importante para a gente continuar criando conteúdos como esses para vocês, tá? A gente tem muito conteúdo aqui sobre carreira internacional, vida aqui na Europa, mercado de trabalho, então aproveita esse conteúdo para você estruturar a tua mudança para cá de forma 100% legal, beleza? Bom, pessoal, antes de responder essa pergunta sobre o fim dos brasileiros aqui em Portugal, eu preciso que vocês entendam o contexto atual, o que está acontecendo hoje em Portugal, tá? Portugal teve uma mudança política importante recentemente. Para quem não sabe, Portugal vinha sendo comandado, governado por um governo mais à esquerda por muitos anos. Nos últimos anos, Portugal foi governado por um governo à esquerda. E, historicamente, os governos à esquerda são mais, vamos dizer assim, pacíficos, passivos, liberais com essa questão da imigração. E essa não foi diferente, né? Portugal acabou tendo um modelo mais de portas abertas para a entrada de estrangeiros. Com essa mudança recentemente política, onde o país foi mais para o centro-direita, mais à direita até, a pressão por mudanças e medidas mais efetivas para controle da imigração foi grande. A pressão foi grande. Uma das primeiras coisas que o governo fez foi apresentar um pacote de medidas em que ele incentivava a imigração, mas ele também decidiria controlar melhor a imigração em Portugal. Uma das principais medidas dentro desse pacote foi o fim da manifestação de interesse. Para quem não sabe, a manifestação de interesse era um processo em que a pessoa podia entrar em Portugal como turista, ou seja, para turistar, conhecer o país, encontrar um trabalho e manifestar o interesse de ficar aqui. E aí a pessoa acabava conseguindo, depois de algum tempo, muito tempo, que era um processo longo, demorado, chato, a pessoa conseguia a residência legal aqui em Portugal, né? Eu sempre fui contra isso, tá? Deixando muito claro, porque eu sempre achei que isso era um puxadinho na lei, uma gambiarra, como a gente diz no Brasil. E o que acontecia com essas pessoas que vinham para cá em busca da manifestação de interesse? As pessoas não vinham para cá turistar. As pessoas já vinham com real intenção de morar. Elas vendiam tudo no Brasil, nos outros países, vinham para cá, mentiam na imigração que iam turistar e ficavam aqui, né? E além de pessoas que vinham assim, elas vinham totalmente sem planejamento. Tanto que grande parte das pessoas que foram regularizadas recentemente foram por conta do processo da manifestação de interesse, né? Eu sempre fui contra por conta disso, porque as pessoas que vinham normalmente vinham de forma desorganizada e acabavam caindo no subemprego para serem exploradas com salários muito baixos, e depois as pessoas acabavam ficando à margem da sociedade, passando dificuldade aqui em Portugal, né? E a gente sabe que o resultado disso acaba sendo um problema social para o país. E eu não quero isso para o país que eu moro hoje, né? Então, eu acho que foi o movimento correto do governo acabar com a manifestação de interesse, tá? Will, isso quer dizer que acaba com o sonho dos brasileiros que querem vir para cá? É o fim dos brasileiros em Portugal? Não, não é o fim dos brasileiros em Portugal. Mas é o fim da farra, né? Da farra como era feita. Entrava-se de qualquer jeito, ficava-se aqui, conseguia-se um trabalho de qualquer jeito e depois já tinha logo a residência. Isso acabou, tá? Isso é muito bom, tá? Agora, para vir para cá tem que ter um visto, tá? E aí eu acho isso muito positivo. Quer vir para cá? Peça um visto no Brasil. Hoje tem um visto de procura de trabalho. Consiga o seu visto, venha para cá e aí você vai conseguir trabalhar, morar em Portugal de forma tranquila e adicionar valor à economia. Agregar valor à economia portuguesa, que é para isso que você vai para um outro país, né? Então, assim, eu acho que foi um movimento positivo, não é o fim dos brasileiros em Portugal, mas é uma mudança de rota importante para quem quer vir para cá. Problemas, Will, com esse processo inteiro, com essas mudanças. Número 1, eu acho que Portugal vai ter um problema imediato, que é relativamente às pessoas que já estavam aqui e não fizeram a manifestação de interesse. O país vai ter que fazer alguma coisa com essas pessoas
Eu não sei o que o país vai fazer com essas pessoas, se ele vai regular, se regulamentar, regularizar essas pessoas, ou se ele vai mandar essas pessoas voltarem para o seu país. Não sei, mas Portugal vai ter que fazer alguma coisa com essas pessoas, porque o projeto lá foi feito num dia, as medidas foram apresentadas num dia, e no outro dia a pessoa já não podia mais fazer manifestação de interesse. E quem chegou na semana anterior, 2 semanas antes, não pôde fazer? É um problema, Portugal vai ter que resolver isso. E um outro problema que eu vejo que pode acontecer no médio prazo é um impacto direto no mercado de trabalho. E eu acho que isso vai acontecer realmente. Por quê? Porque grande parte dessas pessoas que vinham com manifestação de interesse, elas ocupavam posições no mercado nos empregos mais básicos, né? Então, ocupavam posições, por exemplo, na restauração, nos restaurantes, no turismo, na limpeza dos hotéis e etc. Então, se essas pessoas deixarem de vir para cá porque não tem manifestação de interesse, não tem como entrar dessa forma muito mais simples, eu acho que Portugal pode ter um impacto aqui nesses setores no médio prazo e aí isso gera impacto na economia direto porque tem falta de mão de obra, né? E isso é uma coisa que Portugal vai ter que pensar em como resolver, mas é um próximo passo. Entretanto, Portugal tem que ficar de olho nisso, porque se tiver impacto na economia, isso é um problema para o país, né? Tem que ter pessoas para trabalhar. Então esses são os problemas que eu vejo, esses 2 problemas eu vejo que Portugal vai ter que enfrentar muito diretamente, de maneira rápida, para poder gerir os impactos que a gente pode ter aqui no país. Respondendo de forma mais direta a pergunta que eu vim aqui para responder no começo, não é o fim dos brasileiros em Portugal, tá? Como eu disse, não é o fim dos brasileiros em Portugal. Mas eu penso que é um momento importante para que as pessoas que querem vir para cá venham de forma estruturada, planejada, organizada, que venham adicionar valor à economia, que venham adicionar valor ao mercado de trabalho, que venham realmente com a perspectiva de que Portugal precisa de pessoas, mas precisa de pessoas que queiram realmente vir de forma organizada. Portugal não é um país para se tentar a sorte, como é os Estados Unidos, por exemplo. Você vai lá, pula a fronteira, vai com coiote, etc. Não. Aqui o salário é baixo, aqui as rendas, os aluguéis são altos. Então, se você vier aqui só para ganhar um salário mínimo, a possibilidade de você sofrer aqui é muito grande, tá? Então, o ideal é que você tenha um planejamento muito bom para vir para Portugal. É um país incrível, mas é importante ter um planejamento bom. Me dá a tua opinião aí, o que você acha sobre isso, se você é contra, se você é a favor, se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui, não tem problema nenhum. Manda aí a tua opinião que eu quero ver. E, porra, compartilha aí, curte esse canal, manda esse conteúdo para todo mundo aí. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!